Estou saudando todos aí com a graça e paz da parte do Eterno Yahuwah, o Senhor dos Exércitos, nosso Pai, e de Yahushua HaMashiach, o nosso Messias. A gente está com um quadro aqui, na verdade uma jornada chamada Redescobrindo o Apocalipse. Essa é a jornada Redescobrindo o Apocalipse, e nessa jornada estamos indo rumo ao capítulo 22 do livro do Apocalipse, e nesse momento vamos adentrar ao capítulo 20 do livro do Apocalipse. Só que é fundamental você fazer a sua maratona na playlist Redescobrindo o Apocalipse e nas playlists diversas para os capítulos e temáticas do Apocalipse. Por exemplo, um conhecimento fundamental acerca do arrebatamento. Tem uma playlist A Verdade sobre o Arrebatamento. Acerca da 70ª semana do livro Daniel, temos uma playlist do livro Daniel, a playlist sobre o livro de Daniel. Enfim, e os capítulos tem playlists só sobre a besta, uma playlist só sobre a marca da besta, uma playlist só sobre as 7 igrejas do Apocalipse, e por aí vai, ok? E você encontra tudo na playlist Redescobrindo o Apocalipse. Então, existem conhecimentos fundamentais até chegarmos ao capítulo 20 do Apocalipse. Existem conhecimentos anteriores fundamentais. Então, nesse momento, estamos adentrando ao livro do Apocalipse, né, capítulo 20, nessa jornada Redescobrindo o Apocalipse. Esse capítulo 20 será dividido em partes. Então, a parte 1, esse é o episódio Os 1000 Anos. Esse é o episódio Os 1000 Anos. Pois bem, leitura do livro do Apocalipse, capítulo 20, verso 1. Diz assim: depois disso, vi um anjo descer do céu. Nas mãos tinha a chave do abismo e uma grande corrente. Depois disso, vi um anjo descer do céu. Isso aqui é simbólico, ok? Não é literal que as pessoas vão ver um anjo descendo do céu, literalmente, não. O anjo é mensageiro, é o que significa. Esse mensageiro, no contexto do Apocalipse, na maior parte das vezes, não é um anjo, é um ser, uma criatura celestial, mas sim uma pessoa, um grupo de pessoas, tá? Mensageiro, que vem trazer a mensagem do Eterno Yahuwah, que vem trazer a mensagem do Messias Yahushua, tá? E por vezes esse anjo não sabe nem o que está fazendo, né? Ele está sendo ali utilizado para os desígnios do Eterno. É o caso das 7 trombetas. A gente já viu que 6 trombetas já tocaram. E os anjos eram guerreiros, militares, né? Então é isso. O anjo é mensageiro, tá? Nas mãos tinha a chave do abismo e uma grande corrente. Veja bem, essa corrente, né? O que esse anjo vai fazer com essa corrente? Aqui no verso 2 vai dizer que ele vai trancar Satanás, que é o dragão, Ra-Satã, né, o inimigo. Só que essa corrente, ela não é necessariamente uma corrente física, mas uma corrente de circunstâncias. Por quê? Só retomando aqui, no final do capítulo 19 do Apocalipse, o que nós vimos? Do retorno do Messias. A pessoa fala, Jesus vai voltar? Pois é, no capítulo 19 do Apocalipse. Antes disso, de maneira nenhuma. Não está embasado nas Escrituras. O dia e a hora ninguém sabe, só o Pai. Mas depois do final do capítulo 19, o Messias retorna, destrói os exércitos da besta e do falso profeta. Os ímpios que receberam a marca da besta são mortos, né? Que é o evento conhecido como Armagedon. Então agora no Apocalipse capítulo 20, no início, é depois desse período. Então o arrebatamento ele só pode acontecer lá nesse período que a gente vai ver agora, né? Então, ou seja, a gente está aqui, o Messias retornou, destruiu o exército da besta e do falso profeta, ok? Essa é a questão. Os ímpios foram mortos e passou o Armagedon. Esse é o momento, tá? Então esse anjo, com essa corrente, que é uma corrente de circunstâncias, diversos fatores, político, econômico, espiritual e por aí vai. Mas também tem o espiritual. Ele vai trancar o Satanás. E aqui diz que ele nas mãos ele tinha chave do abismo. Para que serve a chave? A chave serve para trancar e destrancar. Então se você tem a chave, você trancou, você tem um poder na mão. Trancar ou destrancar.
permitir o acesso ou embargar o acesso, ok? Entra quem você quiser, sai quem você quiser, né? Quando você tem uma chave, você tem um poder, né? Então essa chave é uma chave também de circunstâncias. É algo espiritual, que tem origem espiritual, mas que se manifesta aqui no mundo, no plano terreno que nós temos, com forma de circunstâncias. Então esse anjo, esse mensageiro, ele vai ter um poder, né? Que vai permitir essa chave e essa corrente são circunstanciais. Só para a gente entender, e ele vai fazer o que? Ele vai trancar Satanás. Para quê? Para Satanás não agir mais como ele age hoje, comandando a mídia, a política, a economia, o sistema religioso e tudo mais, né? Vamos agora buscar um embasamento aqui para a interpretação desse verso 1, né? Se a gente for lá em Apocalipse, capítulo 10, verso 1, só para a gente ter um melhor entendimento. Apocalipse, capítulo 10, verso 1, diz assim, ó: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, o arco-íris, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés eram como colunas de fogo. Esse anjo aqui, do capítulo 10, verso 1 do Apocalipse, não é um anjo literal que desceu do céu. Essa parte aqui da profecia, ela já está cumprida. O que aconteceu no capítulo 10 do Apocalipse? A reforma protestante. A reforma protestante, que começou no ano 1500, que veio Lutero, veio Calvino, veio Zwingli, veio aquela coisa toda, né? A reforma protestante, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, foi quebrada a hegemonia de Roma, do papismo, a autoridade dele foi afrontada, as pessoas começaram a ter a Bíblia, cada um no seu idioma, e por aí vai. Então percebam que esse anjo aqui do capítulo 10, verso 1, é um anjo, é um movimento, né? Foi o que? A reforma protestante. Para poder levar a Bíblia, cada um na sua língua popular, cada pessoa ter o seu exemplar da Bíblia. Estou falando o lado bom da reforma, ok? Houveram outros lados negativos, mas pelo lado bom, positivo da coisa. Então, ou seja, não é um anjo literal, mas foi um movimento. Tá? De igual modo, esse anjo aqui do Apocalipse 20, verso 1, que vai ter a chave do abismo, né? E que vai ter as correntes, né? Pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas. Apocalipse verso 9. Agora a gente precisa entender o que é o tal do abismo. O abismo é o inferno. Por favor, não está dizendo inferno aqui. A palavra inferno sequer existe no original da Bíblia. A palavra inferno vem do grego, do latim. Significa inferior, né? Ou seja, do latim, que é o idioma de Roma, né? E o que significava no grego? Que é o Hades, ou melhor, no original da escritura lá no Tanar, né? É o sepultura. Sepultura, inferior, sepultura. Ou seja, morreu, você vai para a sepultura. Entendeu? É isso que significa. Tá? Agora, o lugar onde os ímpios vão sofrer o castigo, e etc e tal, a justa condenação, melhor dizendo, é o lago de fogo, é outra coisa. Não tem nada a ver com o abismo? Não. Não tem nada a ver com abismo. O que é o abismo? A palavra abismo significa sem fim. Tá? E por quê? Porque a Terra é plana, né? A Antártida é a borda, né? Tem o domo, tem o firmamento e por aí vai. E o abismo fica abaixo. Okay? O abismo fica abaixo. O que tem lá não sabemos. Okay? Agora, me acha um abismo na Terra Globo. Onde que é o abismo? Você vai cair para qualquer lugar, né? Tipo, você está de ponta cabeça na bola, rodando, eu estou ficando até tonto. E se qualquer lugar que você cair, você vai sair em um planeta. Se bobear, você sai lá no planeta do Dragon Ball Z. Né? Não existe abismo, não é verdade? Abismo, firmamento, são conceitos da Terra plana, que é o conceito bíblico, que é a verdade, ok? Então, abismo. Agora, esse abismo aqui tem um lado espiritual e o lado circunstancial, que a gente vai entender agora, né? Abismo, o que é esse abismo, espiritualmente falando? Vamos lá no Apocalipse, capítulo 9, verso 1 a 3, que diz assim, ó: E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu o fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha, e com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar.
E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Apocalipse verso 9, 1-3. Essa é a quinta trombeta. Muita gente acha que isso ainda vai acontecer, que o diabo vai abrir as portas do inferno e vai sair gafanhoto para atormentar os ímpios, né? E a igreja vai estar arrebatada no céu. Gente, esses caras, eles não têm condições. Falso profeta, falsíssimos profetas que não sabem o que estão falando. Tá? O abismo não tem nada a ver com o inferno. Inferno é inferior, sepultura. Esse é o conceito original, o que foi mudado, tá? Para um conceito pagão. Lago de fogo é outra coisa. Os ímpios vão ressuscitar e vão para o lago de fogo depois do julgamento. É outra coisa. Então, Satanás não está no inferno, num suposto inferno lá pegando fogo. As pessoas estão pegando fogo e ele manda lá. Não. Satã e seus anjos estão na terra, ok? Estão operando na terra, ponto, tá? Então esse abismo aqui não tem nada a ver com o inferno, tá? E essa profecia aqui, que eu acabei de ler, a quinta trombeta do Apocalipse, ela já se cumpriu, já passou. Os falsos profetas não sabem disso, porque eles não entendem nada de Bíblia. Foi o que? O islamismo, surgimento do islamismo. Procure aí na playlist, Redescobrindo Apocalipse, as 7 trombetas, surge o islamismo, tá? Que surgiu, vamos lá, do poço do abismo. Tá? Então, toda doutrina que é anticristo ou anti-messias, tá? Ela vem desse abismo espiritual, ok? Então, a fumaça que saiu do poço do abismo é o próprio islamismo. Tá? Porque no islamismo o Messias, Yahushua, que vocês chamam Jesus, é só um profeta, ele é menor que Maomé. Ele não é o filho do Altíssimo, dizem eles. Ele não morreu e ressuscitou, dizem eles. Então, ou seja, ele não é o Cordeiro de Deus que fez a expiação do nosso pecado, dizem eles. Ok? E eles mantêm aquela fé do Alá, no Deus único, aparentemente é a melhor coisa do mundo. Mas aquilo é demoníaco. É uma doutrina que vai levar as pessoas para o lago de fogo. Tá? Por quê? Porque não acredita no Messias como Cordeiro de Deus, como Filho do Altíssimo. Ok? Então é perigoso. E a Arábia naquela época tinha muita idolatria. Tinha 360 ídolos, um para cada dia. Eles cultuavam um Deus para cada dia. Esse é o conceito de abismo, de onde saiu essa doutrina. Tá? E do fumo vieram gafanhotos. Quem eram esses gafanhotos? Esses gafanhotos as tribos maometanas. O profeta Maomé, entre aspas, profeta, ele começou a pregoar no ano 610, né? Onde ele teria recebido a revelação de um suposto anjo Gabriel, e por aí vai. Mas o profeta Maomé, ele conseguiu unificar toda a Península Arábica em torno do islamismo. Depois ele morreu no ano 632 e começou o expansionismo islâmico. E hoje o islamismo está para ser a maior religião do mundo. Se é que já não passou o cristianismo. Então, esses gafanhotos eram tribos maometanas, que foram, guerrearam, que fizeram as cruzadas, aquele filme Cruzadas, é interessante de ver. Esses eram os gafanhotos. Né? Durante 5 meses eles picaram os homens com picada. É o que está dizendo aqui, foram 150 anos que eles pelejaram para entrar na Europa, até que conseguiram penetrar a Grécia. É isso. Só que os falsos profetas, coitado, eles são limitados, eles nunca abriram um livro de história na vida. Ok? Mas veja o conceito de abismo. Vamos entender. O abismo aqui da quinta trombeta é a Arábia. Uma idolatria infernal, 360 deuses que eles cultuavam, um para cada dia. Ok? Esse é o conceito. Agora a gente vai trazer esse conceito, atualizar um pouco mais, que é no Apocalipse capítulo 11, versos 7 e 8, fala de novo do abismo. Apocalipse capítulo 11, versos 7 e 8, que diz assim, ó: e quando acabarem o seu testemunho, e quando quem? As duas testemunhas do Apocalipse, né? E quando as duas testemunhas acabarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Né? Verso 7. Vou repetir o verso 7. E quando acabar seu testemunho, quem? As duas testemunhas do Apocalipse. Enoque, ele não é Enoque e Elias. É a Torá e o Evangelho. Isso já foi explicado no episódio. Tem a playlist também, exclusiva, do capítulo 11.
né? Quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. O que acontece aqui no Apocalipse capítulo 11? É uma profecia que já se cumpriu também. Foi a Revolução Francesa. Ele cita aqui o papismo medieval e a Revolução Francesa. Olha, durante toda a Idade Média, quem comandou a maior parte do mundo foi o Papa, o Bispo de Roma, né? O movimento papismo, Sacro Império Romano, né? A Igreja Católica, a Inquisição, as Cruzadas, essa coisa toda. Pois bem, e esse período de 1260 dias foram 1260 anos, que durou do ano 538 até o ano 1798. O que aconteceu no ano 1798, quando acabou esse período aqui de testemunho, né? Aconteceu, a Revolução Francesa estava começando e os exércitos de Napoleão aprisionaram o Papa Pio. E ali acabou o poder secular do catolicismo, né, do Papa. Certo? Só que depois disso, a Revolução Francesa adentrou no chamado regime de terror. Foi um regime de radicalização. E eles negaram a existência de Deus e negaram também que a Bíblia existia. Tá? Então surgiu uma doutrina ali, que essa doutrina ganhou o mundo, tá? Que é por isso que se diz que essa doutrina veio do abismo, que é algo satânico, ou poderia se dizer luciferino, que é o que? O ateísmo-humanismo. Durante 3 anos e meio, tá? A Bíblia foi proibida na França e surgiu ali o ateísmo, né? O ateísmo e o humanismo, de ideias que já vinham lá desde o ano 1500, né? O culto à razão, né? A deusa da razão, na verdade quem impulsionou isso foi a maçonaria, né? Na verdade o que eles estavam propondo e o que eles estão propondo hoje na nova ordem mundial é o luciferianismo, que é a doutrina deles. Eles falam que estão cultuando a razão, a luz, né? O iluminismo. Que luz é essa que eles cultuam? Para eles, Satanás no jardim do Éden foi luz, né? Para tirar o homem da ignorância, né? Do obscurantismo. Por que eles usam esse termo? O que é o obscurantismo para eles? É a Bíblia, né? E o Satanás é a luz. O Lúcifer, existe uma diferença de Lúcifer e Satanás, mas o que eles apregou o luciferianismo. O ateísmo, na verdade eles não apregou, o ateísmo é só para negar a Bíblia mesmo. Por isso que eles criaram o socialismo, né? O comunismo, né? Então é isso, né? O humanismo, o liberalismo, o progressismo, faça o que tu queres, pois há de estar na lei. Isso é satanismo, isso é o que eles apregou, destruição do casamento nas novelas, o progressismo, Rede Globo, progressista, né? É isso, tudo isso, a república, né, que destruiu a monarquia, separou a igreja do Estado, tudo isso na Revolução Francesa. Então essas forças que estavam detrás da Revolução Francesa, essas doutrinas demoníacas, progressistas, liberalistas, que o homem é homem, homem é mulher é homem, você escolhe o que você quer, ideologia de gênero, daí a pouco vem a pedofilia, daí a pouco vem a legalização das drogas, né? O panteísmo, você vai cultuar uma religião ecumênica, gnóstica, universal, tudo isso vem, né? Começou a ganhar o Ocidente nessa época, a partir da Revolução Francesa. Tudo isso veio do abismo. E quem impulsionou isso é a maçonaria, né? A maçonaria comanda a política e a religião hoje, todas as religiões, inclusive a religião igreja evangélica, né? E todos os políticos, presidentes, tudo da maçonaria, né? Foi isso. Maçonaria, os famosos Illuminati, e por aí vai. Foram quem impulsionaram essa coisa toda. Então, estou falando de novo, isso é algo atualíssimo, tá? Que é o que? A nova ordem mundial, que eles estão falando por aí, e por aí vai. Então, esses conceitos vieram todos, algo que vem do abismo, okay? Vem do abismo, porque é para negar mesmo o Messias, e para negar as Escrituras, para buscar afrontar Deus mesmo. Entenda o conceito de abismo? Então, você entende como hoje esse conceito de abismo é muito atual, né? Hoje a gente está vivendo o progressismo, o liberalismo, né? A devassidão, a imoralidade sexual. Lá na Revolução Francesa, a semana durava 10 anos e cada dia eles tiravam um dia para orgias, né? Para orgias e para todo tipo de devassidão. E o que a gente vê hoje nas novelas, na música, sistema musical, na cultura como um todo, né? E por aí vai. Isso é tudo antibíblico. Então esse conceito de abismo é fundamental, principalmente porque hoje quem comanda são esses personagens, esse meio personagem do abismo aqui do Apocalipse capítulo 11, que é maçonaria,
Illuminati e outras porcarias que nós temos por aí. Ok? Então veja que o conceito é atual. Quando o Messias retornar no Armagedon, né, ele vai vir para destruir tudo isso, certo? Inclusive a própria sinagoga de Satanás, né? Sistema banqueiro financeiro internacional, né? Tudo isso vai ser destruído. Okay? Então, no início do Apocalipse, capítulo 20, verso 1, esse anjo, penso eu, vou especular, pode ser uma pessoa que vai ser nomeado o líder, ou um grupo de pessoas, algo partidário ou não sabemos. Uma pessoa, um grupo de pessoas que vão ser o líder, né, do novo sistema administrativo mundial, depois que a besta do falso profeta for destruído. Porque no Armagedon vão sobrar pessoas, ok? Vão ter um restante de pessoas que vai permanecer vivo. Okay? Tem aqueles que tem a primeira ressurreição, tem um arrebatamento, tem sim, mas tem um grupo de pessoas que vai permanecer vivo, ok? Para viver na Terra durante os 1000 anos. E esse anjo possivelmente vai ser o que vai liderar o novo governo terreno durante os 1000 anos, ok? Então, com essa chave, que esse poder que ele vai ter, ele vai trancar no abismo, tá? Ele vai trancar quem? Essa é uma prisão de circunstâncias, ok? De modo que essa doutrina nefasta que nós temos hoje de Satanás, liberalismo, imoralidade sexual e por aí vai, né? Idolatria, panteísmo, essa coisa toda, socialismo, ateísmo, humanismo e por aí vai, isso tudo vai ser trancado, acabou, vai ser trancado, ok? Todo mundo vai partir para a verdadeira adoração a Yahweh, o Senhor dos Exércitos, ok? E todos vão ser discípulos do Messias. E as pessoas vão aprender isso, os restantes que restarem na Terra. Então, percebam aqui que o abismo que a gente vive hoje, então não vai ter negócio de maçonaria, não vai ter negócio de Illuminati, não vai ter essas porcarias que nós temos aqui hoje, tá? Porque Satanás vai estar trancado. Então vamos lá, partindo para o verso 2 do Apocalipse 20, continuando aqui. Ele quem? Um anjo, agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Acorrentou o dragão por 1000 anos. Tá? Então, ó, ele quem? Um anjo, um mensageiro. Tá? Agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Satanás é Ra-Satã do hebraico. Ra-Satã, o inimigo. Acorrentou o dragão e acorrentou o dragão por 1000 anos. Então você percebe que durante esse período de 1000 anos, o inimigo ele não vai influenciar as pessoas como ele influencia hoje, né? Eu estava até dizendo hoje, para você assistir televisão hoje, você tem que ter um crânio de aço. De aço. Porque tudo que você vê tem um satanismo ali. Aí eles vêm, novela da Globo então nem se fala. É o satanismo total. É só sacanagem, adultério, só porcaria, espiritismo. Entendeu? Aí você bota no filme, o filme é tudo baseado em cultura pagã também, Avatar, não sei o que, é só palhaçada. E por aí vai. Então, você vê um noticiário, é só mentira. Eles estão indo para Marte, a Terra está girando, não sei quanto, o Big Bang achou o osso do dinossauro 65 milhões de anos, que osso é esse? O cara tem que ter o crânio de aço. Ele tem que conhecer muito bem as escrituras e ter um crânio de aço, um filtro, para não se deixar influenciar. É o Satanás usando a mídia, a cultura, cantor sertanejo, vem essa Anitta, essa prostituta, entendeu? E vem aquela outra porcaria, Ludmilla e várias outras porcarias para influenciar o povo, funk, entendeu? Então a pessoa tem que ter um crânio de aço para não se deixar influenciar por essa porcaria. Então durante 1000 anos não vai acontecer mais isso. Satanás não vai usar a mídia, ele vai estar trancado, não vai usar o sistema econômico, não vai utilizar o sistema político, ok? Não vai usar mais isso. Sistema religioso, não vai acabar, tá?
Essa história, isso não vai existir durante 1000 anos. Tá? Então eu estou falando isso sobre o aspecto terreno da coisa. Mas, como eu disse, o aspecto terreno está intimamente ligado, relacionado com a questão espiritual. Então, o inimigo mesmo, Ra-Satã, o inimigo no plano espiritual, ele é um anjo caído, por assim se dizer. Então, ele é um ser pessoal, certo? Um anjo caído. E no plano espiritual, não vejo impedimento, com base nesse verso aqui, de que ele vai ser literalmente trancado. Ok? Literalmente trancado, para não agir de maneira nenhuma. Que é o que a gente vai buscar ver agora, ó. Judas, capítulo 1, carta de Judas, verso 6. A gente vai entender melhor esse conceito aí dessa corrente, esse conceito do que é estar trancado. Judas, verso 6, que diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, em prisões ou em cadeias eternas, até ao juízo daquele grande dia. E aos anjos que não guardaram o seu principado. Que anjos são esses? Aí aqui não é o Satanás. Tá? Aqui são os anjos do Gênesis capítulo 6 e do livro do profeta Enoque, que foram os anjos que o quê? Chamados sentinelas. Eles abandonaram o seu lugar celestial e vieram para a terra e copularam com as filhas dos homens e geraram filhos que foram os gigantes, os heróis da antiguidade. Então os titãs, os heróis míticos das lendas de várias culturas antigas, realmente existiram, mas eles eram os filhos dos anjos caídos. Tá? E os deuses deuses da antiguidade, né? Uns dizem os extraterrestres que visitaram o mundo, a era dos dragões, as eras de ouro que eles dizem, realmente existiu. Não é mitologia. Então esses, entre aspas, deuses ou alienígenas, eram os anjos caídos. Okay? Por isso que o Eterno mandou o dilúvio, para acabar com tudo isso. Tá? Então o que aconteceu com esses anjos? O líder deles era Samiasa e Azaziel. Esses anjos ensinaram aborto, feitiçaria, até maquiagem eles ensinaram para as mulheres. Tá? Eles estão trancados. Houve o dilúvio, matou os filhos dele, que eram os gigantes, os titãs, né? E eles foram literalmente trancados. Eles estão trancados, aguardando o dia do juízo, né? Que inclusive a própria igreja, os santos, vão participar do julgamento deles. Okay? Né? Então, 99% da religião mundial que você tem hoje foram eles que criaram. Né? E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, em prisões ou em cadeias eternas até o juízo daquele grande dia. Então esses anjos, eles estão literalmente trancados. Então não vejo impedimento para aqui no Apocalipse 20, verso 2, que Satanás, né, será, naturalmente que Satanás com seus anjos, penso eu, está literalmente trancado, inoperante. Okay? Então nessa parte aqui pode ter uma cadeia literal, espiritual, ele literalmente preso, e também no mundo terreno uma cadeia de circunstâncias na qual ele vai estar inoperante. Deixa eu ver aqui, ó, 2 Pedro, interessante também, ainda para entender esse conceito aqui de prisão. 2 Pedro, verso 2, 4. Agora vai falar mais uma vez das sentinelas, do Gênesis 6. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançados, aqui está no inferno. Não a sua Bíblia vai estar no inferno, mas não é inferno, é Tártaro. O original aqui é Tártaro. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no Tártaro, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Então, muita gente acha que o inferno é o lugar que os pecadores estão lá presos, acorrentados. Não, nada disso. Que é o inferno, não tem nada a ver com isso. Tá? Porque está traduzido a Bíblia errado. Tá? Esses anjos, mais uma vez, os sentinelas, foram presos. No Tártaro
é a condição de trevas espirituais que eles estão, né? E os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. É a mesma coisa, tá? Então eles estão trancados, tá? E aguardando o dia do juízo. Satanás não. Satanás e seus anjos do Apocalipse 12 estão na terra, tá? Estão na terra. Eles perderam o lugar celestial deles. Estão na terra influenciando as massas, ok? Não se deve confundir.